Então, turma do sétimo ano, a gente vai estar continuando a falar sobre volumes, tá? Nessa videoaula a gente vai estar falando sobre volume de blocos retangulares. Tudo bem? Seguinte, como eu já havia antecipado para vocês aí em alguma das aulas passadas, quando a gente vai calcular o volume de um paralelepípedo, é muito simples, né? Basta a gente fazer a multiplicação das três dimensões do objeto. A gente vai multiplicar o comprimento pelo valor da largura pelo valor da altura. Então imagine que vocês tenham aí um bloco de concreto e quer saber qual é o volume ocupado por esse bloco de concreto. Então você vai multiplicar os valores de comprimento, largura e altura e você vai obter a sua resposta. Super simples, super fácil, um dos volumes mais tranquilos que tem de a gente fazer esses cálculos, tá bom? E a gente tem também, turma, o cubo. O cubo, ele é designado como cubo quando seu comprimento, sua largura e sua altura possuem uma mesma medida, tá? Então essas medidas recebem o nome de arestas, tudo bem? Então quando alguém fala para você que um cubo possui uma aresta, por exemplo, de 5 centímetros, quer dizer que ele tem 5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, 5 centímetros de altura. Então ele vai seguir a mesma formulazinha que a gente viu aqui atrás, ó. Multiplica as três dimensões. Como as três dimensões do cubo são iguais, a gente chama de A, né, de aresta. A vezes A simplesmente dá A ao cubo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Agora, imagine que a gente tem um bloco retangular, onde esse bloco retangular ele está sendo constituído por outros bloquinhos menorzinhos que são formados por cubos. E aí existem duas maneiras, né, de a gente calcular o volume de um bloco desse. A gente pode tentar calcular pelo comprimento, largura e altura total do bloco retangular, né? Que seria isso daqui, olha só, mede todo esse comprimento, mede a largura e mede a altura e multiplica os três. Ou então, basta a gente descobrir quantos bloquinhos a gente tem aqui e qual é o volume de cada bloco. Porque tem algumas questões, por exemplo, que eles vão dar o valor de cada bloquinho, por exemplo. Ele fala para vocês que, o exercício fala para vocês que um bloquinho desse possui, sei lá, 5, 6 centímetros cúbicos de volume. E aí? Então a gente precisa descobrir quantos bloquinhos menores, né, quantos cubinhos a gente tem dentro de um bloco retangular desse. Aqui não está aparecendo muito bem um cubo, eu acho que a imagem ficou um pouco distorcida, mas vamos considerar como se cada pecinha dessa fosse um bloco, né? Como que a gente descobre quantos blocos tem ali dentro? Primeiro a gente vê, olha aqui só, no comprimento dessa figura, desse bloco, possui 6 cubos, né? Na largura dele aqui, ó, possui 2 cubos de largura e na altura possui 3. E para a gente descobrir a quantidade de cubos, né, quantidade total de cubos, é só a gente fazer essa multiplicação. 6 vezes 2, 12, e 12 vezes 3, 36 cubos. Então a gente tem 36 cubos no total. Então vamos pensar assim, ó. Vamos olhar só essa pequena parte aqui, olha, eu tenho 3 cubos aqui e 3 cubos ao fundo, ou seja, eu tenho 6 cubos aqui
mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36. Então, a gente constatou que tem 36 cubinhos aqui. Então, a questão te pede o valor, por exemplo, desse bloco retangular, mas ele não te dá a medida de comprimento, de largura e altura. Mas ele pode falar para você, por exemplo, que cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico de volume. Então, basta você pegar o valor de do volume de cada bloco e multiplicar pelo total de blocos. É bem simples, bem tranquilo isso, tá bom? Então, olha só. Podemos calcular o volume de um cubo e multiplicar o resultado por 36. Fazendo isso, a gente vai ter o volume total do bloco retangular. Tudo bem? Então, olha só. Aqui tem uma pergunta muito simples, tá? Qual o volume de um bloco retangular que possui 20 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 10 centímetros de altura? Bom, a gente usa aquela mesma formulazinha, né? Primeiro a gente identifica aqui, ó, o nosso A é o comprimento, coloquei aqui valendo 20, a largura B valendo 5 e a altura C valendo 10, tá? Medindo 10 aí. Então, como o volume é multiplicar os três valores, você vai multiplicar esses três valores aqui. 20 vezes 5 dá 100 e 100 vezes 10 dá 1000. Então, o volume desse bloco retangular é de 1000 centímetros cúbicos. Sem dúvidas, né, galera? Se tiver dúvidas, procura lá pelo Google Classroom, mas é bem melhor vocês procurarem pelo WhatsApp. Eu já disponibilizei o número do WhatsApp para vocês, tá? Me procurem por lá, que aí eu explico direitinho para vocês a dúvida, esclareço a dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem. Tá bom? Então vamos passar para frente. Olha só. O bloco a seguir é formado por cubos. Nele há 5 cubos de largura, 5 de altura e 5 de comprimento. Sabendo que cada cubo possui 4 centímetros cúbicos de volume, qual será o volume de todo esse bloco? Então, gente, a ideia é aquela mesma que eu passei para vocês. Vamos descobrir quantos blocos eu tenho no total. Então, se eu tenho 5 blocos de comprimento, 5 de largura e 5 de altura, eu multiplico esses três valores para descobrir que eu tenho um total de 125 cubos. Tá bom? Se cada cubo possui volume de 4 centímetros cúbicos, então é só eu multiplicar o total de cubos por esse volume aqui, ó, de 4 centímetros cúbicos. Então, o que a gente tem? 125 cubos vezes 4 centímetros cúbicos de cada, dando um total do volume do bloco de 500 centímetros cúbicos. Tá bom? Então, esse bloco total aqui, ó, ele tem 500 centímetros cúbicos de volume. Tá bom? Então, vou passar uns exercícios para vocês anexados, tá? Nessa videoaula. Deixa eu só conferir isso. Referentes a isso, vai ter várias questõezinhas envolvendo esses bloquinhos menores constituindo um bloco maior e pedindo para vocês calcularem o volume. Então, é de extrema importância que vocês não fiquem com dúvidas em relação ao conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me acionem, me procurem, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Tá bom, turma? Então,
Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco sobre de volumes, a gente vai entrar em alguns outros assuntos sobre volumes, tá bom? Então, espero que tenham compreendido, tá? Lembrando vocês também que provavelmente na nossa próxima videoaula, eu estou só tentando organizar uma webcam aqui, mas na nossa próxima videoaula, videoaula não, né? Na nossa próxima aula eu pretendo fazer ela de forma ao vivo lá pelo aplicativo do Zoom, tá bom? Então vocês fiquem aguardando, eu vou mandar um comunicado lá no mural do Google Classroom para combinar com vocês o horário. Bom? Certinho? Então é isso, turma. Qualquer dúvida, pergunte. Tchau, até a próxima.